Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o Itamar. Vou trazer uma aula para vocês aqui da lição 9, valorizando a turma da melhor idade. E eu queria estabelecer um tema com vocês, a vida e o tempo. E antes da gente começar, eu queria passar alguns recadinhos. Primeiro, separe um tempo aí para você assistir essa aula. Procure um lugar tranquilo e silencioso para que você possa ficar concentrado nessa aula. Tenha sempre em mãos lápis, caneta e um caderno para que você possa fazer as anotações. E, antes de qualquer atividade, ore. A oração faz com que você se ligue àquilo que o Espírito Santo quer trazer sobre nossas vidas. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Então, antes de nós iniciarmos, eu queria que a gente orasse. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é com grande alegria que estamos aqui diante de Ti, Senhor, sabendo que Tu és um Deus poderoso, um Deus que cuida, que zela. Abra o coração dos Teus adolescentes, Pai, que vão estar assistindo essa aula, que eles possam ser edificados, Pai, e serem engrandecidos pela Tua verdade. E que aquilo que foi ensinado aqui hoje, Senhor, realmente mostre a eles que o caminho de valorização da melhor idade vai trazer sobre eles um futuro excelente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A vida começa com Deus nos dando o seu melhor. Qual foi o melhor que Deus nos deu? Jesus Cristo. Não tem outro melhor. Outro presente melhor, algo melhor. O seu amor, Deus nos deu tudo. Então, nós estamos aqui para experimentarmos essa verdade. Então, a vida começa com Deus nos dando o seu melhor, que é Jesus Cristo. Mas antes da gente entender tudo isso, nós vamos lá em Gálatas 6, do versículo 7 ao 10. O que Deus quer nos ensinar com isso? O que Deus quer nos ensinar nos dando o seu melhor? Primeiro, lá em Gálatas 7 ao 10 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ele quer nos ensinar a sempre fazer o bem, Ele quer nos ensinar a não cansar de fazer o bem, Ele quer nos ensinar a colher o que semeio, e Ele quer nos ensinar a me relacionar com o próximo. A lei da semeadura é algo que está aqui representada explicitamente nesse texto que lemos, Então você aí, galerinha, que leu esse texto, você pode perceber que a lei da semeadura está intrínseca aqui. O que é a lei da semeadura? Aquilo que eu semeio, eu vou colher. Aquilo que eu planto, eu colho. Em outras passagens bíblicas, fala da mesma coisa. Nós vemos lá em Provérbios, que diz assim: o que semeia injustiça, cegará males. Ou seja, se você semear coisas ruins, você vai escolher coisas ruins. O que semeia, porque semeia um vento, aquele que semeia vento, cegará tormentos. Ou seja, aquele que planta vento, colherá tempestade. É uma tradução que está escrito lá em Oséias 8:7. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá sempre a recompensa verdadeira. Provérbios 11:18. Ou seja, a lei da semeadura é um princípio de Deus que não podemos evitar. É algo que, se você está ligado com Deus, se você caminha com o Senhor, isso vai acontecer na tua vida. O que você semear, você vai colher. Se você semear discórdia, você vai colher discórdia. Se você semear, não existe como você semear uma uva e colher laranja. Você semear goiaba e colher morango. Não existe essa possibilidade. Então, se você semear morango, vai colher morango. Se você semear goiaba, vai colher goiaba.
E é assim no mundo espiritual também. Então a lei da semeadura nos mostra que aquilo que plantamos, nós vamos colher. E aqui, lá em Gálatas, Paulo fala sobre isso. Não cansemos de fazer o bem, ou seja, não cansemos de semear o bem, de plantar o bem. Né? E essa lei tem um impacto em todas as áreas de nossas vidas. Né? Familiar, financeira, profissional. Então, são várias áreas que a lei da semeadura envolve, todas as áreas de nossas vidas. Então, se eu, na minha vida profissional eu semear bem, eu vou também ter. Se na minha vida familiar eu semear bem, eu também vou ter o bem. Né? Se eu respeitar, se eu semear respeito, né? Como diz assim, lá em Provérbios 22:6 diz assim: eduque a criança no caminho que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Ou seja, se você ensinar a criança, né, o caminho certo, semear as coisas corretas, nós vamos viver esses princípios aqui que vemos. O que Deus quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar sempre a fazer o bem, a não cansar de fazer o bem, a colher o que eu semei, ou seja, eu ter consciência do que eu vou estar colhendo. Eu não vou reclamar se eu colher alguma coisa que eu plantei de errado. Né? E me relacionar com o próximo, ou seja, o meu semear vai me fazer com que eu me relacione com o próximo. Tem tudo a ver com aquilo que nós vamos ver mais à frente. Seguindo aqui, a lei da semeadura. A lei da semeadura tem algumas condições. Lá em Gálatas 6:9 diz assim: e não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Isso aqui é uma grande verdade espiritual. Né? Esse texto ensina que vamos plantar o que colhemos. Né? Então, a lei da semeadura traz algumas condições e nos ensina que condições são essas. Primeira condição, a lei da semeadura e a perseverança. Ou seja, ele quer que a gente persevere, continue, né? Não canse de semear o bem. Ah, mas eu não estou recebendo nada em troca, Itamar. Como é que eu faço? O que eu vou fazer? Não, continue, persevere. Né? O que você semeou no passado, você vai colher no futuro. Então, temos que nos posicionar diante de Deus. Você aí, adolescente, pode estar perguntando: ah, mas eu tenho perseverança, semeado com semeio, né? E não vou desfalecer, eu não posso desistir de semear. Ah, mas eu não estou recebendo nada em troca. Tá sim, está sendo guardado lá no mundo espiritual, está sendo guardado lá diante de Deus. Então continue fazendo o bem, semeando o bem, né? Se envolvendo com as pessoas, vivenciando aquelas leis lá, né? Que Deus quer nos ensinar, que a semeadura vale a pena. Né? Então você só vai colher o bem se você não desfalecer, se você não parar, se você não desistir, se você continuar semeando o bem. Né? Isso é a grande verdade. Né? A lei da semeadura, ela sempre vai acontecer também quando? No tempo certo. Né? A lei da semeadura acontece no tempo certo. Nunca eu posso abreviar esse tempo. Né? Ou seja, a seu tempo ceifaremos, a seu tempo vamos ter aquele fruto que precisamos, se não desfalecemos. Né? Essa segunda condição que nós vemos aqui na lei da semeadura, é verdade que um de nós temos tempo certo para colher. Né? A verdade é que cada um de nós temos um tempo correto de colher as coisas, de vivenciarmos aquilo que estamos plantando. Então, você aí jovem, você adolescente, está aí: ah, mas, ô Itamar, o que eu faço? Tenho semeado, mas eu não tenho visto. Não. No tempo certo você vai ceifar. No tempo certo você vai colher. No tempo certo você vai ter estabelecido no seu futuro aquilo que você plantou agora. Tá? Então, não tem como eu prever. Nós não temos como prever. Não tem como eu dizer para você: ah, tá, vai ser, quando é que vai ser? Não, não tem como prever isso. Quem tem esse tempo é Deus. Né? Quem estabelece o tempo sobre nós, quem estabelece o plano sobre nós é Deus. Se eu ligo a minha vida a Deus, eu vou esperar o tempo de Deus. Agora, se eu não ligo a minha vida ao tempo de Deus e eu faço o meu tempo, então eu vou colher aquilo que eu plantar e vou ter a qualidade daquilo que eu plantar conforme a minha carne, conforme a minha força. Então, aquele que semeia para a carne vai colher. Ou seja, se você não está ligado com Deus, né, você vai colher as coisas da carne. Você vai colher aquilo que, com a qualidade que for.
dada pela carne. Ah, mas pode ser muito boa qualidade? Não sei. Eu acho que nunca vai ser de boa qualidade aquilo que plantamos na carne. Né? Como já lemos lá, se eu planto vento, eu vou colher tempestade. Né? Então eu não posso viver dessa forma. Né? Então, quando você vai cefar, não tem como dizer. Quem vai te dizer isso é Deus. Só sei que você já deve ter colhido coisas que você semeou no passado. E eu já semeei coisas que... Né? Eu já colhi coisas que eu semeei no passado. A minha postura, meu posicionamento, eu tenho certeza que isso já trouxe sobre a minha vida posicionamentos, já trouxe sobre a minha vida colheitas muito boas. Também tem coisas que eu plantei mal que eu colhi também. Então, eu sei que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Eu sei que você também aí, como jovem, adolescente, você também já ceifou coisas boas, de coisas que você semeou lá no passado, né? Que você semeou lá atrás. Então, não desfaleça, né? Não desista. O que você está plantando hoje, você vai colher lá no futuro. Você vai ceifar lá no futuro. Você vai trazer para a sua vida lá no futuro. Se vai ser breve ou se vai ser mais adiante, não sei. Mas que você vai colher, vai. Né? Tenha certeza, convicção, de que a colheita é certa no tempo de Deus. Que Ele determinar sobre a tua vida. Então, não fuja disso. E em terceiro, a lei da semeadura e o princípio da transformação. O que Deus quer com a semeadura? O que Ele quer dizer com a seu tempo? Ele quer nos ensinar a esperar. Nós vivemos num mundo onde as coisas, as informações vêm com muita agilidade, com muita rapidez. Você tem acesso à informação que você quer, né, instantaneamente. Acontece alguma coisa lá no Japão e minutos, segundos depois você já tem essa informação chegando na sua frente. O mundo tem essa velocidade, mas Deus tem um princípio, que é o princípio da transformação. E Ele usa esse princípio da transformação na lei da semeadura. Ou seja, a lei da semeadura não é isolada. Né? Ou seja, ela envolve também esse princípio da transformação. O que esse princípio traz? Né? Uma das formas mais claras que esse princípio da transformação tem sobre nossas vidas é justamente trazer esse momento de espera. Né? O que Deus quer fazer de nós é que a gente seja semelhante a Cristo. A gente se transforme em Cristo. Né? A nossa transformação chegue lá. Né? Nós vemos isso em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, Deus quer que nos sejamos transformados. O princípio da transformação é que a gente seja transformado em Cristo, no Filho, a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus age em tudo para o seu bem. Não esqueça disso. Marque isso aí no seu caderno aí que você olha. Deus coopera para o meu bem. Deus quer o seu bem. Deus quer agir sobre a tua vida, jovem, estabelecendo o seu bem. Nunca vai querer o seu mal. Deus não quer o seu mal. Mas o bem que Ele quer é nos transformar, é nos conformar com o caráter, para que a gente se conforme, a gente tenha a forma do caráter de Cristo. Deus age em tudo, inclusive quando nos faz esperar. A espera faz parte daquilo que Deus quer nos transformar. Então, a lei da semeadura, eu semeio o bem e vou colher o bem na frente, mas eu vou esperar esse bem chegar. Então, o semeador, quando sai a semear, não sabe qual semente que vai vingar, mas ele fica esperando o tempo certo para que a colheita venha. Isso já diz na palavra. Então, Deus quer que você entenda que Ele quer o seu bem. Esperar é uma das coisas que Deus quer nos dar. Porque esperar nos quebranta. Quebrar nos prova. Um exemplo claro assim de não saber esperar. Né? De você querer semear, de você querer colher algo que você não semeou ainda.
Abraão, né, nós sabemos aí que Abraão não soube esperar. Deus deu uma promessa para ele, e a promessa é que ele teria uma grande nação, teria, né, filhos e assim por diante, mas ele continuava estéril. E na ânsia de querer fazer aquilo que era a vontade de Deus, tentando abreviar a promessa, fez o quê? O que Abraão fez? Se deitou com a serva e gerou Ismael. Né? Ele não esperou cumprir o tempo da promessa. Né? Ele pode ter semeado lá atrás a sua fé, mas ele não esperou no tempo de Deus Isaac acontecer, Isaac nascer. Então ele teve lá um filho com Agar. Então, é fácil de perceber que quando eu não espero em Deus e tento abreviar esse tempo, eu vou gerar coisas não muito boas para a minha vida. Isaac nasceu logo depois, se ele esperasse mais um tempo. A nossa falta de paciência vai gerar esse tipo de situação. Nós não vamos viver o princípio da transformação. Porque quando você semeia e demora a chegar, você está sendo provado. A Bíblia, né, chega a dizer que a esperança adiada adoece o coração. Né? Lá em Provérbios 13:12. A esperança que se retarda deixa o coração doente. Mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Ou seja, quando eu sei esperar, eu vou ter paz, tranquilidade. Quando eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, as coisas vão acontecer conforme Ele estabelece. Nós podemos adoecer quando esperamos. Porque isso só vai acontecer se a gente não prover, não depositar a nossa confiança em Deus. E você? Né? Você confia em Deus? Hein? E aí, Ana Júlia? Você confia em Deus, Davi? Você confia em Deus, Felipe Gabriel? Você confia em Deus? E aí, João Freitas? João Gabriel? João Pedro? Mateus? E aí, galerinha? Você confia em Deus? Então espera. Aquilo que você tem semeado vai trazer para você a colheita que você precisa. Esperei confiante no Senhor, pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando chamei por socorro. Salmo 41. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou a mim. Ou seja, se eu esperar confiantemente em Deus, a colheita vai acontecer. Aquilo que você tem buscado diante de Deus vai acontecer. E você vai ver mais à frente aqui por que eu estou falando da lei da semeadura. Tá? Espera só um pouquinho, tem tudo a ver com aquilo, o nosso tema lá. Né? O tempo e a vida. Né? A vida e o tempo. Né? Nós estamos falando sobre valorizar a nossa relação com a turma da melhor idade, com os idosos, com aquelas pessoas que estão, né, um pouco mais à frente de nós. Porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 42:5. Fala dessa confiança, continua disso. Nós vemos também que Deus usa essa espera para nos quebrantar, nos provar, nos fazer depender dEle, confiar nele. Então, aguenta aí. Não tenta abreviar os tempos, não tenta fazer coisas que você não é para fazer agora. Você, adolescente, não tem que fazer as coisas antecipadamente. Né? Eu quero aprender a dirigir rápido, mas você tem idade para isso? Você tem habilitações para isso? Você está esperando o tempo certo para que você viva essas coisas ou não? Mas eu quero namorar de qualquer jeito. Tá no tempo, ainda está no tempo de você fazer isso? Você tem semeado coisas que vão fazer com que você colha bem? Você quer abreviar esses tempos? Mas aí eu vou não aguento esperar, vou, né, ter relações. Não, isso não é o tempo de Deus. Espera, confia que no tempo do teu casamento as coisas vão acontecer. Afinal, é mais interessante você entregar uma colheita
Como é que eu queria dizer isso? É mais interessante do que você te entregar a colheita, simplesmente dar a colheita e Deus te transformar na imagem de Cristo. O que Cristo representa? Né? Cristo era humilde, era manso, estava envolvido com todas as pessoas, se relacionava com todos. Essa é a grande verdade que nós temos que ter. Deus quer te usar a esperar para isso. Então, não precipite. Seja um instrumento de transformação. Você precisa crer nisso. Junto com a lei da semeadura, a lei da transformação. Cristo vai te transformar. Tá? Vai trazer essa transformação. Você vai colher o que você tenha semeado de bom. Aquilo que você tem semeado de bem, você vai colher. Então, pare de ficar preocupado. Pare de ficar ansioso. E o colher aqui vai acontecer no tempo de Deus. Você vai ter colheitas aqui. E também na eternidade. Né? Para você experimentar isso. Então não desanime. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de buscar sempre ter bons relacionamentos com as pessoas. Né? Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Já diz isso. Já diz o salmista no Salmo 126, 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Ou seja, pode estar triste, pode estar difícil, pode estar complicado, mas você está semeando bem, você está semeando aquilo que é bom, você está semeando aquilo que é correto diante de Deus. Então, galera, fique tranquilo. Você vai colher. Então, fique tranquilo. Não desanime, não se descanse de fazer o bem. Aqui o Salmo 126. Anota aí essas palavras, que Deus vai fazer a diferença na tua vida. Vamos continuar aqui. O que vemos aqui? Temos 3 imagens. Uma imagem onde nós vemos os idosos com várias coisas que nós vemos, né, os idosos vivenciarem. Nós temos aqui que mostra o ciclo da vida. E o terceiro que mostra a evolução que nós temos que ter naturalmente. Nascemos, crescemos, nos tornamos jovens, adolescentes, jovens senhoras e depois idosos. Então, existem essas 3 situações estão bem determinadas diante de Deus. Um ciclo da vida. Uma das imagens que gera o maior temor das pessoas. Que imagem que gera o maior temor dentre nós aqui? Ah, mas eu estou vendo aqui, eu vou ir crescendo. Nós temos aqui o ciclo, uma mãe lavando o pé do seu filho e depois o filho lavando o pé da sua mãe. E o outro, nós vemos aqui 2 idosos com remédios, situações problemáticas, óculos, né, andador, dificuldade. Então, o que gera maior preocupação nas pessoas? O que o inimigo quer fazer? Né? Nós vemos lá o processo de semeadura. Se eu semear mal, eu vou colher mal. E um dos princípios, uma das coisas que Deus quer nos ensinar através da lei da semeadura é a gente se relacionar com o próximo. Então, se eu olho para a imagem 1 e falo assim, poxa, ser idoso, ser da melhor idade é isso, o que eu vou fazer? Se eu enxergar a velhice daquele jeito, se eu enxergar ser idoso daquela forma, o que eu vou fazer? Isso vai me fazer rejeitar essa condição de vida. E se eu rejeitar essa condição de vida, né, o que me faz acontecer? Eu não querer ser idoso. Né? A segunda mostra o ciclo de vida. Né? A mãe lavando o pé do filho e o filho depois lavando o pé da mãe. Ou seja, se relacionando, respeitando, valorizando a melhor idade. E a terceira imagem, nós vemos aqui como funciona o ciclo natural da vida, ou seja, Deus estabelece, né, um bebê, uma criança, um adolescente, um jovem, uma senhora e uma idosa, uma senhora velha, né, uma senhora idosa da melhor idade.
Então, esse é o processo natural que Deus quer para você. Tá? Não mude isso. Tá? Então, vamos descobrir o que a Bíblia tem a respeito de falar sobre a melhoridade. Né? O que Deus tem para falar com a gente sobre a melhoridade. Antes de começarmos, anote aí essas perguntas. Por que devemos respeitar os mais velhos? Por que devemos ouvi-los e considerar os seus conselhos? O que só eles podem oferecer aos mais jovens? E como aproveitar? Como eu, adolescente, devo me relacionar com os idosos? Marca essas perguntas aí, anota essas perguntas aí. Anota aí, Thales. Estela, Sara. Anotem aí, galera. Né? Renan, anota essas perguntas aí. Depois vocês respondam. No final da aula você responde essas perguntas, de acordo com aquilo que nós vamos ver aqui agora. Né? O que tem a ver a lei da semeadura com eu valorizar o idoso? Valorizar a turma, a galera. Né? Uma galera também da nova, da melhoridade. Vem aí comigo. Vem comigo. Né? Chega lá, vamos lá ver. Levítico 19, 32. Eu separei aqui três traduções. Eu vou ler a tradução revista e autorizada, tá? Mas você vai ter aqui acesso a essas outras duas sessões, essas duas traduções. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus, o seu Senhor. Eu vou ler as três aqui. Fique em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião, e tema a seu Deus. Eu sou o Senhor. Fique de pé na presença das pessoas idosas, e as tratem com todo respeito, e honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Nós vemos também, lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 31, diz assim: a coroa da honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Os cabelos brancos são a coroa da honra, que é encontrada no caminho da justiça. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Provérbios 20, 29. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Até a vossa velhice, Isaías 46, 4. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e os salvarei. Eu quis trazer esses textos para vocês porque, um certo dia, eu ouvi uma pregação de um pastor que ele falou sobre cãs. E aquilo me chamou a atenção e ele explicou o que seria cãs, seriam os cabelos brancos, e isso significa, e o significado disso tudo. Então, quando eu valorizo as pessoas da melhoridade, eu trago essas cãs para mim. Eu quero ter isso. Então, quando eu vi aquela imagem, aquela primeira imagem, do idoso, da idosa, cheio de coisas, dentadura, escadinha, crochê, cadeira de roda, remédio, pressão alta, óculos, audição, problemas de coração. Quando eu vejo isso, essa imagem, e trago para mim todo o peso dessa imagem, eu começo a ver que ser idoso é muito difícil, é muito complicado, é triste. As pessoas têm tanto pavor da velhice que hoje ninguém quer ficar velho. Há uma luta muito grande para que as pessoas passem lá plástica, fazem botox, fazem aquelas coisas todas. Se você, jovem, tem medo de ficar velho, tire isso da sua cabeça. Porque isso é uma estratégia do inimigo. Distorcer o sentido da velhice, distorcer o sentido de você ser idoso,
distorcer o sentido de você estar na melhor idade. Né? E diz também, né? E quando isso acontece, me faz rejeitar ser idoso. Me faz rejeitar me relacionar com os idosos. Me faz rejeitar me relacionar com as pessoas da melhor idade. Eu começo a tratar mal os idosos. Eu começo a tratar mal, a não querer me relacionar com as pessoas mais velhas, a não buscar nelas os conselhos que eu preciso. Quando eu temo isso, o inimigo vai gerando esse minagem, principalmente nós jovens. Você jovem aí, você adolescente que está aí ouvindo essa palavra, está ouvindo esse vídeo, você tem algo a viver diante de Deus. Então, não rejeite, não olhe para essa imagem e fale assim, eu não quero ser idoso. Não, olha, e Deus tem o melhor para você. Espera, se você está semeando seu relacionamento com Deus. Então, galera, não esqueça dessas perguntas, tá? Elas vão nos ajudar em todo o processo que nós vamos ter de agora em diante, tá? Você já entendeu o que é semeadura, o princípio da transformação e o que isso vai gerar na tua vida. E o que o inimigo tem tentado fazer, para que você não entenda o que é ser velho, o que é velhice, o que era a melhor idade. Então, essas perguntas você já anotou, mas saliento, ela é muito importante para vocês. Então, nós vimos ali que o inimigo quer tirar de nós o acesso ou o entendimento de que melhor idade, idoso, ser velho, estar na velhice é ruim. Então eu queria que você guardasse essa frase. Valorizar a melhor idade é valorizar o nosso próprio futuro. Quando eu valorizo a melhor idade, eu vou valorizar o meu futuro. Quando eu semeio a minha vida a me relacionar com a melhor idade, eu vou estar semeando para o meu futuro. Vou colher essa mesma valorização. Tá? Nós vemos aqui lá em Provérbios, em Levíticos, né? Fala de cãs, né? Primeira coisa, cã é cabelo branco, tá? Uma vez eu ouvi uma ministração sobre isso e isso marcou a minha vida para sempre. Né? Isso marcou a minha vida de forma a querer entender e a vivenciar e experimentar melhor a ação de Deus. O que chamou a atenção nesse versículo é justamente isso. Que Deus quer nos dar condições de vencer toda essa ação do inimigo, de não valorizar a melhor idade, não valorizar a turma da melhor idade. Então, temos que observar isso. Não deixar com que o inimigo distorça esse sentido de velhice dentro de nós. Tá? Trazendo para nós jovens, e se você pode ensinar o seu irmão mais novo a experimentar isso. A melhor idade é boa. A melhor idade tem sabedoria. As cãs, ou seja, os cabelos brancos, trazem carregados nela sabedoria, conhecimento, inteligência. Então o livro de Levíticos deixa claro isso. Que honrar os mais velhos e o temor do Senhor é tão importante quanto temer a Deus. Honrar os mais velhos é tão importante quanto temer a Deus. Então a grande responsabilidade que temos é de respeitar os mais velhos, de nos envolver com eles, buscar neles os conselhos, buscar neles as respostas, me relacionar, como adolescente, me relacionar. Eu estou na flor da vida, sei muitas coisas, aprendi muitas coisas, mas tenho que aprender muito ainda como eles já aprenderam. Provérbios 16, 31 diz assim: coroa de honra são as cãs, a qual se obtém no caminho da justiça. São coroas de honra. E configura viver uma vida justa. Ou seja, se você tem a melhor idade, alcançar a idade avançada, a glória de Deus para a sua vida, a honra de Deus é para você. Então, saiba que Deus vai te honrar lá na melhor idade. Então não tenha medo de ficar velho. Não tenha medo de você se tornar um idoso. Não tenha medo de se tornar uma pessoa da melhor idade. É coroa de justiça. É honra. A glória dos jovens é a sua força, a beleza dos velhos as suas casas. Ou seja, o jovem é forte, nós somos fortes, nós queremos fazer as coisas na velocidade, na rapidez que tem que ser feito. Né? Mas não olhemos as coisas velhas como coisas ultrapassadas. Não traga na sua cabeça a concepção de velhice
como algo ultrapassado, antigo, sem dignidade, sem alegria, sem desenvolvimento, sem experiência, sem sabedoria. A velhice é sábia, a velhice tem experiência, a velhice tem dignidade, a melhoridade tem tudo isso, então vamos valorizar a melhoridade. Então eu proponho um desafio a você, né, de mudar a sua concepção sobre a terceira idade, sobre a melhor idade, sobre ser idoso. Vamos fazer uma análise. Como é que você tem tratado as pessoas mais velhas que te cercam? Para um pouco aí e pensa, como é que você tem tratado? Quando você vê uma pessoa idosa atravessando a rua, você pensa em ajudá-la? Quando você encontra com a sua avó, com o seu avô, seu pai e sua mãe já são pessoas, né, de repente não são da melhor idade, ou seja, acima de 60 anos, mas são mais velhos que você. Como é que você se relaciona com essas pessoas? As pessoas mais velhas, as pessoas que te cercam? Qual a sua relação? Transforme a sua mente, não aceite o que o inimigo tenta colocar de que velhice é ruim. Deus tem a melhor idade para você. Então a melhor idade é justiça, é sabedoria, são cabelos brancos que são coroas para a honra de Deus, ou seja, é a coroação que Deus te dá porque você seja uma pessoa honrada. Então, transmita isso para os seus amigos, transmita isso para as pessoas mais próximas de você, transmita isso para a galera, os seus amigos, para que eles possam experimentar e ver o melhor diante de Deus. Melhor diante de Deus. Quero deixar esse desafio para você. Quero que você pense nisso, que mude a sua mente. Assim consiga alcançar o melhor de Deus. Ser idoso para Deus é motivo de honra. E não tire isso da sua cabeça. As senhorinhas lá da igreja, né, a melhor idade. Vamos fazer um trabalho com eles, vamos lá estar próximo com eles, vamos conversar com eles, vamos trocar ideias. Vamos conversar com essas pessoas. Vamos tirar deles o que eles têm de melhor na palavra. Então vamos lá. Faça esse desafio. Valorize a melhor idade. E você vai valorizar seu próprio futuro. Após essa aula, você vai ser capaz de quê? Primeiro, reconhecer o valor dos idosos. Ou seja, é honra, é coroa de honra, é justiça, é sabedoria, é conhecimento. Respeitá-lo pela experiência e sabedoria que eles possuem. Honrá-los por tudo que eles já viveram e podem contribuir na tua vida. Buscá-los para aprender com seus conselhos. Considerar as suas orientações, reconhecendo que possuem mais experiência e sabedoria e que conhecem melhor a realidade da vida do que eu e do que você. Então não despreze os velhos, para que você não seja desprezado na sua velhice. Não desonre os idosos, para que você não seja desonrado na sua velhice, na sua situação de idoso. Não desonre as pessoas da melhor idade, para que você não seja desonrado na sua melhor idade. Então semeie, se envolva, se relacione com estas pessoas. Né? Valorize, para que você tenha o seu futuro valorizado também. A vida e o tempo. Foi isso, irmão. Foi isso, galerinha, que eu tinha para falar para vocês. Deus possa abençoar vocês e fazer com que vocês vivam e experimentem o melhor de Deus. Eu queria encerrar fazendo uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, é com grande alegria que nós estamos diante de Ti, Senhor, sabendo que Tu és um Deus poderoso. Cuida de cada um aqui, Senhor. Toca na vida da Ana Júlia, do Davi, do Felipe, do João Freitas, do João Gabriel, do João Pedro, do Mateus, da Raquel, do Renan, da Sara, da Estela, do Thales, Senhor. Esses seus adolescentes, esses teus jovens, Pai, que estão buscando diante de Ti, que eles entendam, Senhor, todo o poder, toda a alegria, toda a satisfação e toda a valorização que eles têm que dar às pessoas da melhor idade, aos mais velhos que os cercam, Senhor. Cuide da vida deles e dê a eles, Pai, o entendimento dessa palavra e que eles possam sair daqui realmente vivenciando toda a essência de valorização da melhor idade. Em nome de Jesus. Amém.